alma penetrante, foi a matriarca de todos eles. A do reino chegou a ser usada como moeda nas rotas de especiarias da Ásia durante o Império Romano. O tempo foi passando e hoje existem mais de 2.000 tipos de temperos catalogados pela gastronomia. São uma infinidade de ervas e condimentos que fazem da culinária uma arte de combinar aromas e sabores. Nesta loja existem mais de 50 tipos diferentes de temperos, a maioria importados. Entre eles está este açafrão espanhol, que tem o mesmo preço do grama de ouro. Mas segundo o seu Geraldo, que vende temperos há mais de 20 anos, em Goiás a tradição fala mais alto. A pimenta ainda é a campeã de vendas. É um arroz branco, você põe uma pimentinha e vira um prato ótimo, né? Temperar um prato é o mesmo que fazer uma obra de arte. O que vai ser usado depende da criatividade e iniciativa do cozinheiro. A única regra é em relação à quantidade. O aroma dos temperos nunca pode sobressair ao sabor dos alimentos. Lúcio, que é chefe de cozinha há 25 anos, dá algumas dicas. A carne vermelha, o tempero da carne vermelha é sal, porque é uma carne vermelha, né, suculenta. Agora, no caso, se você quiser mudar de sabor a carne, você vai colocar um manjericão, né? Vai colocar uma tomilha, vai colocar um alecrim, carne de frango, sal e noz moscada. Por que a noz moscada? Noz moscada para dar uma cor, se bem ficar bem vermelho, ficar bem bonito, entendeu? O peixe, sal, limão e páprica. Das páginas de história para a vida real, um artista transforma o passado em presente, dando vida a miniaturas de soldados de chumbo. Uma arte perfeita que impressiona pela riqueza de detalhes. Era uma vez um soldadinho de chumbo, personagem da literatura infantil e matéria-prima para a imaginação das crianças. Pelas mãos de Marcos, ele ganha vida, deixa as páginas dos livros de história e as ilustrações de guerrilhas para enfeitar as prateleiras dos colecionadores. Produzir esses bonecos é o hobby de Chão há 20 anos, um trabalho que ajuda a contar a história do Brasil. Tudo aqui é mantido no original, do modelo do uniforme, às datas e cores. Pode ler tudo como pessoas antigamente, eles viviam, essas coisas, um pouco como televisão, você viajar para outro mundo. Mas desde que se mudou para o Brasil, Marcos tem dificuldade em conseguir o material para a fabricação dos bonecos. Então aqui ele estuda os figurinos antigos, faz os moldes e manda para a Alemanha. Só depois de 2 meses é que as peças desembarcam no Brasil. E aí é hora de montar os soldadinhos. A perfeição dos bonecos é garantida pelo estanho. Só assim é possível delinear detalhes tão minuciosos. Para esculpi-los, Marcos chega a usar ferramentas de dentista. Tanto trabalho, puro prazer. Usar a arte para tratar as doenças da mente. Essa é a filosofia da Casa Viva em Juiz de Fora, Minas Gerais. É através da música, da pintura e da poesia que os pacientes aprendem a expressar os sentimentos e encontrar o caminho de volta à sociedade. Aqui eles descobriram na arte uma maneira de se expressar, através da pintura, do desenho, de trabalhos manuais e da música, aprendem a reorganizar pensamentos e emoções. As atividades fazem parte do tratamento dessas pessoas que são diferentes. Muitas pagaram caro por isso. Marcos da Silva passou os últimos 26 anos internado em um hospital psiquiátrico. Era dependente do álcool. Está aqui há apenas 5 meses. Agora, aos 45 anos, trocou o vício pela poesia. O amor é uma coisa boa e não pode se acabar. Ele não se acaba à toa para quem sabia amar. Anderson Vieira se identificou com a música. Com ela, aprendeu a harmonizar os sentimentos. Mais fácil aprender japonês e inglês. Em alto astral. Fica assim, livre, né? Solto, alegre, satisfeito. A Casa Viva foi criada há 3 anos como uma alternativa para os doentes mentais. Nesse tempo já foi possível provar
o quanto a arte ajuda na recuperação dos pacientes. O que nós consideramos mais significativo diz respeito à taxa de percentual de reinternação, que não chega a 4% dos cerca de 120 pacientes atuais. Segundo os médicos, estas pessoas excluídas da sociedade encontraram neste espaço a liberdade de expressão. E aqui estão aprendendo o significado da palavra cidadania. Para quem gosta de escalada, ter que esperar o fim de semana para sair da cidade e procurar um lugar para praticar o esporte é uma tortura. O bom mesmo é poder escalar todos os dias. É por isso que foi criada a escalada indoor, que começou literalmente dentro de um prédio numa academia de Nova York. Depois, as garras para a escalada foram colocadas nas paredes externas de prédios. A moda chegou ao Brasil e num prédio em Ribeirão Preto, São Paulo, existe uma fila de jovens querendo subir as paredes. Longe das rochas naturais onde costumam escalar nos fins de semana, Tadeu e alguns amigos do edifício decidiram trazer para casa a emoção e dificuldades de um esporte ainda pouco conhecido, mas cada vez mais difundido. A parede do prédio de 3 andares onde moram foi o lugar ideal para montar a escalada indoor. O projeto custou pouco mais de R$1.000 e se tornou ponto de encontro da garotada de férias e dos loucos pelo esporte. Todo fim de tarde, lá estão eles subindo pelas paredes. Quantas horas por dia você fica aí nessa parede? Umas 3, 4. Se deixar mais. Todo dia você está aqui? Todo dia. Por que você gosta de fazer isso aí? É porque dá muita força no braço e eu gosto. O que é preciso para fazer o esporte com segurança? Primeiro você precisa de uma cadeirinha, né? Que seria esta, tá? Que é tipo uma cinta de segurança. Segundo, um mosquetão, certo? E um freio ATC e uma corda dinâmica ou estática, certo? Bom, equipamento em ordem, agora é só subir. Qualquer escorregão ou mesmo queda lá de cima, a corda de segurança evita um estrago maior. Agora, Tadeu, a segurança, a corda não tira um pouco do sabor do esporte? De jeito nenhum. Você vai subir com o seu próprio físico. A corda está aqui para te dar uma segurança. Ela faz parte da escalada justamente para te dar segurança, nada mais que isso. Para subir precisa de braço e perna. Justamente, bastante braço e perna. Garras feitas de fibra ou resina, pedras e fendas na própria parede formam as vias ao topo. São 10 metros de altura. As linhas branca e preta traçam as vias que determinam a rota. O restante do espaço pode ser usado de acordo com a técnica, força ou a coragem do escalador. A escalada de força é uma escalada mais brutal, você tem que usar a força e subir do jeito que tiver. Escalada técnica, você tem que trabalhar melhor os pés para conseguir subir com mais facilidade e menos força, usando mais seu estilo. E o esporte parece mesmo contagiar. O sol vai embora, mas a aventura continua. Quem sobe uma vez quer sempre ir mais acima. Primeira vez que eu subi, eu não tinha nenhuma técnica, eu consegui subir agora, que eu já tinha um pouco de experiência. Vai ficar e vai voltar aí mais vezes? Agora eu vou voltar para fazer outra via agora, mais difícil. Juntando a adrenalina toda e esse contexto, eu acho que para mim é o melhor esporte que tem, né? Tudo isso com segurança? Muita segurança. A duplicação da BR-101 em Florianópolis está parada desde maio do ano passado. Um sítio arqueológico foi encontrado nas margens da rodovia e o trecho só vai ser liberado depois que as escavações terminarem. Nas margens da BR-101, uma obra com mais de 2.000 anos, um sambaqui. Nesta área de 700 metros quadrados, homens pré-históricos amontoaram conchas, restos de alimentos que eles retiravam do mar. Hoje a praia está a 3 quilômetros de distância daqui. Os arqueólogos acreditam que ela já esteve bem mais perto, a 100 metros. Este sítio começou a ser escavado há 1 mês e meio. É um trabalho de salvamento. Antes que as obras de duplicação da BR-101 enterrem de vez parte da história, os arqueólogos querem descobrir como viviam os primeiros homens que habitaram o litoral da Grande Florianópolis.
É como montar um quebra-cabeças. As peças são estes vestígios: espinha de peixe, ponta de flecha, polidor de pedras, machados, encontrados aqui e registrados em foto. Nós descobrimos que eles pescavam, caçavam e coletavam moluscos, principalmente ostras e berbigão, e que tinham uma indústria óssea e indústria lítica bem desenvolvida, e tinham um conhecimento muito grande da natureza, aliás, um conhecimento muito maior do que o nosso, pois eles dependiam exclusivamente da natureza para poderem sobreviver. O grupo de arqueólogos já escavou 20 centímetros. Em 2 meses pretende terminar o trabalho. Depois vai para um laboratório tentar responder perguntas como época exata da ocupação, média de vida destes homens e a origem deles. Mistérios que podem desvendar parte da nossa própria história. Eles gostam de subir e descer morros e atravessar rios com carros que valem até R$70 mil. Um grupo de jipeiros de Dourado, São Paulo. O trabalho deles junta técnica e arte e garante a preservação de um dos mais antigos meios de informação. Alguns restauradores usam processos artesanais, como a francesa Simone Goldrin. Ela já perdeu a conta de quantos livros encadernou. Livros que já passaram em dezenas de mãos. Alguns perderam a capa com o passar dos anos e se transformaram num monte de folhas soltas. Este é o material que a francesa Simone Goldrin, de 68 anos, vai buscar nos sebos, as lojas que vendem livros usados. Professora de literatura por formação, ela escolheu, por amor aos livros, ser encadernadora. Neste apartamento, no Rio de Janeiro, ela faz um trabalho artesanal. O equipamento que Simone usa é antigo. Veio com ela da França logo depois da Segunda Guerra Mundial, há 50 anos. A prensa, o costurador de páginas e algumas ferramentas são peças importantes para o trabalho desta artista, que também dá aulas de encadernação. Quanto mais velho o livro chegar às mãos de Simone, mais prazer ela tem de trabalhar. É mais gostoso ensinar que ele está doente, que tem que dar, fazer todo o tratamento. Para criar as capas, Simone usa pedras, metais e tinta. Ela lê cada livro 2, 3 vezes, até encontrar a inspiração. Um trabalho que ela faz gratificada. O livro é uma coisa essencial na nossa vida. Ele transmite de geração em geração o pensamento, não? O Brasil tem a maior biblioteca da América Latina e a 8ª maior do mundo. A Biblioteca Nacional, que fica no centro do Rio de Janeiro, tem um acervo de mais de 8 milhões de exemplares, entre livros e documentos. O prédio foi restaurado e a biblioteca está sendo informatizada, o que torna a consulta ainda mais fácil e agradável. Os livros que Dom João VI trouxe de Portugal no início do século passado foram as primeiras peças do acervo da Biblioteca Nacional, criada em 1811. Quase 100 anos depois, em 1910, a biblioteca foi transferida para um novo prédio, uma construção imponente no centro do Rio, com vitrais e 50 colunas de mármore. O prédio foi restaurado e a beleza da arquitetura chama a atenção de quem visita a biblioteca. Os livros estão distribuídos em centenas de prateleiras. São mais de 8 milhões de exemplares, que incluem também revistas e jornais, documentos que contam a história do Brasil e do mundo. Algumas peças são raras, como esta Bíblia, impressa na Alemanha em 1462. O menor livro do mundo também faz parte do acervo da biblioteca. Na publicação minúscula, a oração do Pai Nosso está impressa em 7 idiomas. Centenas de fotografias e documentos foram digitalizados e já podem ser consultados pelo computador. A informática facilita o trabalho de quem pesquisa e garante a preservação do acervo. A Biblioteca Nacional também já tem um espaço na internet. Pela rede mundial de computadores, já se podem obter informações sobre o material disponível e até sobre os grandes nomes da cultura nacional. No espaço dedicado a Carlos Gomes, por exemplo, há informações sobre a vida do compositor e é possível ouvir a obra deixada pelo artista.
Essa é para você que é orientador de aprendizagem. Imagine que na sua telesala, um aluno lhe faz uma pergunta que você não sabe ainda como responder. O que fazer? É simples, mas antes de mais nada, um lembrete muito importante em casos assim. Procure sempre evitar respostas imprecisas. Mas então, anote a dúvida, recorra aos seus livros de estudos, converse com um colega ou vá a uma biblioteca pesquisar sobre o assunto. Na aula seguinte, leve para o seu aluno o resultado da sua pesquisa. E o melhor de tudo isso é que, além de procurar respostas para os seus alunos, você também estará se informando muito mais. E isso é ótimo, não acha? Aliás, ter dúvida é um bom sinal. Sinal de que a gente está estudando e questionando o que já sabe. E por último, escuta só essa. Professor que é professor, vive constantemente aprendendo. Todos os dias. Aprende hoje e ensina amanhã. Bem, a gente agora se despede de vocês. E aproveitem para ler um bom livro, ok? E não deixem de ver o Telejornal 2000. Combinado? Até a próxima. Passarinhos, morcegos. Normalmente, os agentes polinizadores carregam grãos de pólen de flores de diferentes espécies ao mesmo tempo. Por isso, quanto maior o número de grãos de pólen produzidos pelo androceu, maior vai ser a chance de ocorrer a fecundação. Afinal, o grão de pólen tem que chegar até o estigma de uma outra flor da mesma espécie. As gramíneas, como a cana-de-açúcar e o milho, são exemplos de plantas que produzem uma grande quantidade de grãos de pólen. Elas são polinizadas com auxílio do vento. Isso acontece porque os grãos de pólen são microscópicos e muito leves. Você sabe que são grãos de pólen? Pois é, este pozinho nas flores é formado por grãos de pólen. No ambiente, o excesso de pólen, principalmente de gramíneas, pode provocar reações alérgicas em muitas pessoas. É a febre do feno, que causa inflamação dos olhos, do trato respiratório superior, espirros, febre e até asma. Ô, mãe, o que vai ter pro almoço? Arroz, feijão, bife, salada e de sobremesa, creme de abacate. Ô, mãe, uma flor que foi polinizada. E o feijão? Ele é um fruto? Fruto? Não, filho, feijão é semente. Se o feijão é uma semente, o que aconteceu com o fruto? Para responder a essa pergunta, vamos acompanhar a formação de dois frutos, o fruto do feijoeiro e do abacateiro. Quando o grão de pólen chega no estigma, ele desenvolve o tubo polínico, que contém as células reprodutivas masculinas, ou seja, o núcleo reprodutivo. Através do tubo polínico, as células reprodutivas masculinas chegam ao ovário, que contém vários óvulos. Quando um grão de pólen encontra um óvulo, acontece a fecundação. O núcleo reprodutivo do tubo polínico encontra o óvulo e aí a fecundação. E o que acontece depois da fecundação? Quem vai explicar isso melhor pra gente é o Luiz, que é agrônomo e trabalha aqui nesse sítio. Por favor. Depois da fecundação, os óvulos se transformam em sementes e o ovário se transforma no fruto. A vagem, então, é o fruto do feijoeiro. E esse processo é sempre bem sucedido? O que acontece quando não há fecundação? Sem fecundação, o ovário se desprende e cai. Não gera nem frutos, nem sementes. E o que garante o desenvolvimento do óvulo em semente e do ovário em fruto quando há fecundação? Para garantir a manutenção e o crescimento do ovário da flor, existe um hormônio com uma função especial no momento da fecundação, a auxina. A auxina do pólen é importante para o início do desenvolvimento do fruto. Depois, a semente produz a auxina responsável pelo término do desenvolvimento do fruto. Depois, o que acontece? Quando as sementes ficam maduras, a vagem seca. E se não for colhida, ela estoura, isto é, se rompe abruptamente, deixando as sementes cair no chão. Ô mãe, agora eu quero saber por que o abacate tem tanta
colocada em volta da semente. E por que a semente do feijão fica solta dentro da vagem? O óvulo da flor do abacateiro também se transforma em semente e o ovário em fruto. Só que no caso do abacate e de alguns outros frutos, durante o desenvolvimento do ovário, há um acúmulo de substâncias nutritivas, formando essa parte suculenta que a gente come. Vários outros frutos acumulam essas substâncias nutritivas. O tomate, o pepino, a laranja. E por causa disso, eles são chamados de frutos carnosos. O feijão, o algodão, a mamona e o amendoim, entre outros, que não acumulam substâncias nutritivas, são chamados de frutos secos. A semente dos frutos é composta por uma parte rica em materiais úteis para o crescimento do embrião que está dentro dela. Quando falamos em reprodução sexuada de vegetais, estamos falando da formação de embriões que ficam dentro da semente. Prontinho. Agora, enquanto o feijão cozinha, eu vou aproveitar para plantar a minha violeta. Plantar folha, mãe? Não precisa primeiro pegar a flor, polinizar, fecundar, o ovário virar fruto, o óvulo virar semente para depois plantar? As violetas e vários outros vegetais reproduzem de formas diferentes da que a gente viu até agora. Elas geram descendentes sem a participação das flores. As violetas, por exemplo, produzem novas plantas a partir das folhas. Para se produzir uma nova roseira, basta cortar um pedaço do caule e plantar na terra, para enraizar. Essa forma de gerar novas plantas a partir de estacas se chama estaquia. A grama tem caules subterrâneos que formam brotos, que por sua vez desenvolvem novas plantas. Todas as formas de gerar novas plantas sem o encontro de células reprodutivas são chamadas de reprodução assexuada. Todas as plantas produzidas dessa maneira têm as mesmas características genéticas da planta-mãe. E foi percebendo isso que os homens criaram algumas técnicas especiais. O seu Ariovaldo está muito orgulhoso da sua plantação e também não é para menos. Ele é muito cuidadoso e só planta novos pés de poncã através de uma técnica chamada enxertia. Ó, tá vendo só que beleza? Para conseguir uma pocã como essa, ó, eu escolho um pé que dê a pocã mais doce e mais bonita. Aí eu pego um galho desse pé, tá certo? E coloco num outro pé quando ele ainda é novo. O de baixo é o cavalo, o de cima é o cavaleiro. Aí ele cresce e as pocanas tudo de igualzinha, uma com a outra, bonitinha, bonitinha. Mas a enxertia, além de algumas vantagens, tem também alguns problemas, não é isso? Ah, é, mas os frutos que eu produzo, eles têm as mesmas qualidades da planta-mãe, sabe? E as mesmas desvantagens também, porque se a planta-mãe tiver tendência a qualquer tipo de praga, o pomar vai tudo embora, vai tudo junto. É isso aí. Enquanto o seu Ariovaldo continua com o seu trabalho, nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na reprodução sexuada... Olha, Alberto, é o seguinte, o amendoim é uma semente especial, não é uma semente que nem as outras. Porque, olha, ele dá dentro da terra que nem as raízes. Mas ele dá dentro desse fruto aqui, ó, que o pessoal chama de vagem. Essa aqui é a raiz, ó. Tudo bem, vocês me convenceram. É uma semente, mas só que eu não entendi muito bem por quê. Bom, eu vou explicar. Olha aqui, Alberto. Isso aqui que a gente come é uma semente, né? Agora você quer saber por quê? Porque se você pegar a semente e plantar, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Entendeu? Agora, o segredo da reprodução do amendoim tá aqui, ó, numa flor. Uma flor? Ih, a coisa tá feia. Acabei de ler que uma geada destruiu as flores das plantações de uma enorme região do estado. E sabe o que isso significa? Uma péssima colheita na próxima safra. Quem vive ou já viveu no campo conhece bem essa regra. Muitas flores significam muitos frutos. E poucas flores significam poucos frutos.
Mas qual será a relação entre as flores e a garantia de frutos? Simples. Uma planta nova só pode se formar se uma semente germinar, originando a nova plantinha. As sementes, por sua vez, dependem das flores. E por isso a gente sabe que uma colheita vai ser boa observando as suas flores. Bom, até aí tudo bem, né? Deu para entender. As novas plantas dependem das sementes, que dependem das flores. Isso. Mas o que as sementes têm a ver com as flores? É o seguinte, Alberto. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. E é através dos órgãos reprodutivos que surgem as sementes, que vão germinar e vão originar novas plantinhas. Entendeu? Sabe o que é mesmo? Porque antes de nascer essa vagem aqui com amendoim, tinha uma florzinha que nem aquela ali, ó. Aí. Quer dizer, então, que as flores são os órgãos reprodutivos das plantas? Isso. As plantas, assim como os animais, dependem de órgãos reprodutivos para gerar novos frutos e filhotes, órgãos masculinos e órgãos femininos. Nas plantas, tanto os órgãos feminino quanto o masculino podem estar localizados na mesma flor. Já os animais, de uma forma geral, possuem os sexos separados. As fêmeas têm os órgãos de reprodução feminino e os machos, os órgãos de reprodução masculinos. É incrível. Uma simples florzinha amarela. E da união dos órgãos reprodutivos nela localizados, vai nascer uma semente, que por sua vez vai gerar uma nova planta. E o mais curioso é que o fruto do amendoim se desenvolve debaixo da terra. Nossa, a natureza sempre surpreendendo, né? E quanto mais a gente aprende, mais surpresa a gente fica, viu? É a cachorrinha da dona Filhinha, ela vai dar cria. Ela cruzou com o cachorrinho do seu Antônio. Ah, é? Sabe que eu não tinha reparado ainda? Por falar em cachorros e filhotes, como é que se dá a reprodução dos animais, né? Que não é feita através de sementinhas, eu sei, né? Não, Alberto, é o seguinte. Nos animais, os filhotes são originados através dos ovos, que são originados a partir dos órgãos masculinos e femininos. Então é como as plantas, só que um filhote não nasce de uma sementinha, mas sim de um ovo. Isso. Né? Sementes e ovos. Hoje é fácil estabelecer uma comparação entre a reprodução dos animais e dos vegetais. Saber que o que as sementes representam para as plantas, os ovos representam para os animais. Mas não foi sempre assim, não. O primeiro cientista a perceber essa semelhança foi Linneu, há pouco mais de 200 anos, no século XVIII. Olha só a ilustração que ele fez para mostrar essa comparação. Linneu foi um dos primeiros cientistas a estabelecer uma comparação entre a semente e o ovo. Ele percebeu que as mesmas leis que regem a reprodução dos animais regem as reproduções dos vegetais. O título que Linneu escolheu para essa ilustração mostra bem isso. O amor queima os vegetais. Tá aqui, ó. Opa, obrigado. Obrigado. Ai, que desenho legal. É, né? Eu fico só imaginando o que as pessoas pensavam antes de descobrir que os ovos e as sementes têm a mesma função, a germinação dos seres vivos. Olha só uma minhoca ali. Ih, será que é uma minhoca ou um minhoco, hein? Minhoca ou minhoco? Você está querendo saber se é uma minhoca macho ou fêmea, é isso? Não é nenhum nem outro. Não? Você deve estar se perguntando, como assim? Nem macho nem fêmea? É que alguns animais, como a minhoca e o caracol, possuem órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo. Eles são hermafroditas. Hermafroditas? É, Maria. A mesma minhoca tem órgãos de reprodução masculino e feminino. Como é que elas fazem para se reproduzir? É para fazer encontrar os órgãos masculinos e femininos. Ó, peraí. Dá uma olhada aqui nessa ilustração, quer ver? Ó. Quando dois animais hermafroditas se encontram, é comum que os dois se cruzem. E aí os dois põem ovos. O resultado é que cada um é pai dos filhos do outro. Quer dizer, então, que uma minhoca, um caracol, é ao mesmo tempo mãe dos seus próprios filhos e pai dos filhos do parceiro com quem cruzou. Isso, Alberto, é isso mesmo. E, gente, espera só um pouquinho. Vamos com calma que agora complicou. Como é que é mesmo isso aí? É um parentesco complicado mesmo. Quando dois animais hermafroditas se cruzam, cada um deles vai ter seus próprios filhotes, já que os dois têm órgãos femininos e masculinos. Assim fica mais fácil de entender. Eles vão ser mãe dos filhotes que pariram e pai dos filhotes do parceiro com quem cruzaram. Ah, agora eu entendi, mas que é diferente é. Bom, gente,
eu já vou ter que ir embora, porque hoje eu vou dar uma aula de reprodução dos seres vivos para os meus alunos, né? E que tal a gente aproveitar e rever o que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que apesar do amendoim se desenvolver debaixo da terra, ele é uma semente. Você viu que as plantas se reproduzem a partir de sementes. Viu que as sementes são produzidas pelas flores. Viu que as flores normalmente têm órgãos reprodutores masculinos e femininos. Viu que os animais normalmente têm sexos separados. Viu que as sementes representam para os vegetais o mesmo que os ovos representam para os animais, o início de um novo organismo. E viu também que algumas espécies de animais, como os caracóis e as minhocas, possuem órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo. E por isso, esses animais são chamados de hermafroditas. Bom, Alberto, tchau. Até mais, Maria. Oh, peraí, Júnior, você não vai esquecer de levar os pezinhos de amendoim para dar aula de ciências, né? Imagina se eu esquecer, né, Maria? Depois de todo o trabalho que você teve de plantá-los, não podia esquecer. E você, que tal abrir o seu livro e estudar um pouco mais sobre a reprodução dos seres vivos e sobre os amendoins? Bom estudo e até a próxima. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós... Se afastar do computador. Já que esta página muda diariamente, a sua página será diferente da minha. Vamos voltar ao campo de endereço e clicar na setinha para baixo na extremidade direita. Surge uma lista drop-down mostrando somente os endereços das páginas que visitamos durante seu URL no campo de endereço durante esta ou outra sessão. Na nossa lista consta a homepage da Netscape, a da NASA e a página da CNN onde estamos agora. Para voltar a um local já visitado, basta selecionar o endereço nessa lista drop-down. Vamos clicar no endereço da homepage da NASA. Agora, vamos clicar novamente na setinha para baixo e voltar à CNN. Agora, vamos examinar o resto da janela. Como já vimos, o meio da janela exibe o conteúdo da página web propriamente dita e ocupa a maior parte da tela. Na parte inferior da janela, vemos a barra de status. Na extrema esquerda, há um ícone de uma chave quebrada chamado ícone de segurança. Vamos falar sobre segurança um pouco mais adiante. À direita do ícone de segurança está a mensagem de status, que exibe mensagens informativas sobre o progresso ou status das atividades realizadas pelo nosso navegador. Vamos observar este campo ao recarregar a página atual, clicando no botão Recarregar. Primeiro, vemos o endereço do local ao qual estamos nos conectando. Depois, enquanto o Navigator carrega as partes da página web, o campo de status exibe o progresso de cada etapa. Quando aparece a mensagem de status Documento Pronto, ela indica que a página foi totalmente carregada. No lado direito da barra de status, vemos a figura de um envelope. Este é o botão de correio. Um clique neste botão ativa o programa de e-mail embutido da Netscape. Vamos explicar mais sobre como utilizá-lo no segmento de e-mail. Agora vamos explorar alguns recursos selecionados na barra de menus. Vamos começar abrindo o menu Arquivo File, nas versões em inglês. O comando Abrir Endereço ou Open Location funciona como campo de endereço e nos permite digitar o endereço exato de uma página que estejamos interessados em visitar. O comando Salvar Como Save As é igual ao comando Salvar Como dos outros aplicativos do Windows e permite-nos gravar no nosso computador uma cópia da página que estamos visitando. Abaixo do comando Salvar Como, há 3 funções relativas à impressão que nos permitem alterar a configuração de impressão da página atual antes de imprimi-la ou pré-visualizar o layout da página a ser impressa. As 2 últimas funções do menu Arquivo, Fechar ou Close e Sair ou Exit são utilizadas para fechar janelas do navegador e para sair do Netscape. Agora vamos abrir o menu Editar. Talvez você queira copiar o texto de uma página web em outro documento. Assim como em um documento de processador de texto, para selecionar o texto da página, basta realçar a parte desejada. Se quisermos selecionar a página inteira, basta clicar em Selecionar tudo, Select All. Vamos fazer isso agora.
Se percorrermos a página,